Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui à sequência das cartas de Paulo, comentada capítulo por capítulo. Se você procurar aí no canal, nós paramos na carta aos Colossenses, a epístola aos Colossenses. Então já falamos do capítulo 1, já falamos do capítulo 2, do capítulo 3 e vamos encerrar com o último capítulo, capítulo 4. Para a gente relembrar, para tomar um pouco ao ponto, fazer algumas considerações finais do que a gente estava falando. A epístola aos Colossenses foi na primeira prisão domiciliar de Paulo em Roma, por volta de 60 e 62 a.C. E o líder, o pastor, ele era o Epáfras, que levou notícias até Paulo dos problemas, das heresias, das coisas que estavam acontecendo na igreja. Se você quiser saber que heresias eram essas, aí você pega ali no capítulo 1 ali do vídeo e a gente vai estar, e ali vai estar o conteúdo. Então vamos fazer as considerações finais aqui no capítulo 4 de Colossenses, encerrando, e a sequência da próxima carta que a gente vai comentar é a primeira epístola aos Colossenses. Então vamos aqui, lembrando, tá usando a versão BJ. Deixa eu ver se vocês consigo dar uma olhadinha aqui. Essa Bíblia, ela não é cara, ela é uns 70 e poucos reais. Bíblia de Jerusalém, é uma versão muito boa para estudo. O capítulo 4 dos Colossenses diz assim: Senhores, dai aos vossos servos o que é justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Por que Paulo está dizendo isso? Por causa até do final do capítulo 3, que antecede, Paulo diz o seguinte: sabendo que o Senhor vos recompensará, servos, o capítulo 3, versículo 22, diz assim: servos, obedecei a tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados, para agradar aos homens. Ou seja, Paulo, ali naquela região, pregava a muitos que tinham senhores de escravos, e até esses senhores de escravos que também aceitavam o evangelho, ou quando era só o escravo que se convertia. Então Paulo, ele dá instruções para que vocês continuem na situação atual que vocês estão, e usando essa situação atual para proveito do evangelho. Caso seja livre, aproveite a situação de estar livre para proveito do evangelho. Então Paulo não promove nenhuma rebelião de escravos aos seus senhores, muito pelo contrário, ele diz que aonde você estiver e nas condições atuais que você estiver, pregue o evangelho, porque Paulo acredita que o seu testemunho pessoal, ele falará mais alto do que as suas palavras. Então, senhores, dai aos vossos servos o justo. Então Paulo ordena a esses senhores que sejam justos com os seus subordinados, sabendo que vós tendes senhores no céu. Ou seja, não oprima os seus subordinados, porque eles também, assim como você, caso esteja em Cristo, o mesmo Senhor que está sobre você está sobre o teu servo. Então não oprima, sabendo que o seu Deus é o mesmo Deus dele. Perseverai na oração, sede vigilantes com ações de graça, orando por todos também ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta à palavra para o ministério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que eu lhe fale como devo. Então, mesmo naquela situação, Paulo pedia que a igreja orasse por ele, para que lhe fosse aberta a oportunidade da palavra. O apóstolo Paulo, ele não perdia uma oportunidade, seja preso, seja livre, seja em situação extrema,
Paulo ele sempre vê uma oportunidade como uma porta, como uma janela para pregar o evangelho, seja quem for. Tratai com sabedoria os de fora. Sabei tirar proveito do tempo presente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Quanto a mim, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, companheiro de serviço do Senhor, vos dará todas as informações. Eu vou-lo envio especialmente para vos informar em tudo o que aqui se passa e para confortar os vossos corações. Vai... Não, está editado. É ao vivo. Vai com Onésimo, irmão fiel amado. Irmão, quem é Onésimo? Esse é um escravo. Onésimo era escravo de Filemão, que fugiu, conheceu Paulo em Roma, converteu-se ao cristianismo e foi enviado por Paulo com Tíquico de volta para servir Filemão e a igreja em Colossos, né? Então, Onésimo, escravo de Filemão, quando foge, encontra com Paulo, ouve o evangelho, Filemão já tinha se convertido, então Paulo tem esse cuidado, se arrepende, volta lá para Filemão, e Paulo também adverte a Filemão para tratar Onésimo agora como um irmão no Senhor, no temor do Senhor, para recebê-lo e sendo eles já grandes ferramentas na mão de Deus na igreja de Colossos. Vai com Onésimo, irmão fiel e amado, vosso conterrâneo, eles vos darão todas as notícias. Saúdo Aristarco, meu companheiro de prisão, Marcos, primo de Barnabé, olha que isso é importante, Marcos, primo de Barnabé, Marcos, primo de Barnabé, Marcos que outrora andou com Paulo, teve conflito com Paulo, Paulo não quis saber de Marcos, e agora Marcos é útil, Marcos é uma ferramenta importante para o apóstolo Paulo. Então ele é Marcos, primo de Barnabé, a respeito de que já vos dei instruções. Então é provável que a igreja já soubesse de todo esse conflito esse que Paulo deixa claro que já foi tudo resolvido no Senhor, de qual já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebe que ele é crente, recebe. Também vos saúda Jesus chamado Justo, dos que vieram da circuncisão, que era judeu. São estes os únicos, olha como que nós vamos chegando ao final da jornada do apóstolo Paulo, como ele vai mudando, crescendo, evoluindo como pessoa, como servo, como apóstolo, como cristão, como irmão. Paulo ele tem uma evolução na sua carreira cristã, na sua caminhada cristã. Como é importante a nossa evolução na caminhada cristã, o nosso amadurecimento. Não é porque você é um líder que você não tem mais para onde amadurecer, para onde crescer. Muito pelo contrário, Paulo foi feito líder muito cedo. E ele foi amadurecendo até o último dia da sua vida. Cuidado, você que acha que não tem que amadurecer, nem crescer, nem aprender mais nada. Quem é você maior do que o apóstolo Paulo? Então Paulo, olha só, como que no final, talvez Paulo começa cheio de amigos, talvez você começa a sua jornada cheia de amigos, e Paulo vai terminando contando nos dedos, quantos sobraram? Quantos sobraram? Porque a vida de Paulo no Evangelho é como um gráfico daquele que persegue para um perseguido, mas um perseguido que espiritualmente vai ascendendo. De repente, no final,
da carreira do apóstolo Paulo, com a mesma graça, com a mesma unção, porém o amadurecimento do seu final de carreira vai afastando as pessoas e só vai ficando os fiéis, os verdadeiros. Então agora Paulo está contando nos dedos quem realmente está com ele. Saúdos Aristarco, companheiro, Marcos, primo de Barnabé. Também Jesus chamado Justo, que vieram da circuncisão. Estes são os únicos colaboradores meus no reino de Deus. E me tem sido de alívio. Saúdo-vos, Epáfras, vosso conterrâneo, servo de Jesus Cristo, que luta sem tréguas por vós nas orações, para que continueis perfeitos em plena observância da vontade de Deus. Dou-vos testemunho de que ele se empenha muito por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Preste atenção nesse Demas, que lá na frente também vai sair fora. Saúdo os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta estiver sido lida entre vós, fazei-a ler também aos de Laodiceia. Então as cartas de Paulo rodavam às igrejas. Lede vós também a que eu escrevi para Laodiceia. Então eles recebiam a carta, enviavam a carta para Laodiceia, e a carta que Paulo enviava para Laodiceia, Laodiceia enviava para Colossos. Dizei a Arquipo: atende o ministério que recebeste do Senhor, cumpre o bem. Olha que tremendo alerta de Paulo a um obreiro, ou a um pregador, ou a um pastor. Arquipo, atende ao teu ministério que recebestes do Senhor e cumpre o bem. Tremendo esse alerta. A saudação eu, Paulo, a faço de próprio punho, para evitar plagiação e falsificação. De próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. Então aqui nós encerramos a epístola aos Colossenses. E a próxima que nós vamos comentar é 1 Tessalonicenses, capítulo por capítulo. E eu termino dizendo para vocês que a graça esteja convosco. Amém?